Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje vamos falar do episódio 29, Dualidade por Zatar, parte 1, ok? Se você ainda não viu, o link está aqui no card ou na descrição, assiste primeiro, depois vem aqui para ver o que a gente vai falar, tá ok? Bom, esse é o primeiro episódio do Ney que a gente publica no canal, tá certo? É um episódio muito importante para o PC em nível de estudo, né? Principalmente a questão de dualidade, né? Ele sintetiza muita coisa que nós já tínhamos visto, mas que o Ney ainda não estava familiarizado, porque acho que é a terceira ou quarta sessão do Ney, essa sessão, né? Esse episódio é a terceira ou quarta sessão dele no projeto. Então, ele ainda estavam correndo com ele algumas coisas, né? Vamos dizer assim, para ele assimilar, para poder trazer novas coisas, né? E o mais interessante é que é importante a gente dizer, todas as sessões ocorrem baseado na visão, na orientação, na compreensão de quem está trazendo. Vai ser muito semelhante a de muitas pessoas, certo? Mas ainda é baseado naquilo que a pessoa acredita, no que a pessoa vê. Por quê? Porque eles utilizam, os espaciais utilizam aquilo que a gente sabe para que a gente assimile, para que a gente possa dizer, tá certo? Então não tem como, tem que partir de um ponto de vista, ele tem que vir de um local, né, de referência para que possa acontecer as comunicações. Então, vamos falar um pouquinho sobre os magos negros e brancos para que a gente possa entender essas questões que nós percebemos que talvez muitos tenham dúvidas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho de expansão, né? Que é o que a gente chamava de evolução. A expansão ela acontece aqui na dualidade da seguinte maneira: o ser vem, experiencia, em algum momento ele percebe que ele deve ser neutro, certo? Que ele começa a compreender a neutralidade. É algo parecido com lembrar como era a neutralidade, tá ok? Alguns percebem isso relativamente cedo, porque fractais de sua mônada já purgaram o suficiente as dualidades, certo? As experiências nas dualidades. Outros não, outros vão mais a fundo na questão da dualidade, né? E aí entendam isso não apenas como uma encarnação, tá certo? E encarnação entendam como a gente aprende aqui alguma coisa e continua em outro planeta, tá? Então, eu vou dar um exemplo dos dois lados, tá? No caso de quem é muito positivista, muito positivo, lembrando que o positivo também tem o negativo tem o positivo, mas há uma predominância. Então, essa predominância é a necessidade monádica de purgar alguma coisa. Foi planejada. Então, o ser, ele vivencia aquilo, ele acredita que ele tem que rezar para a Terra, que vai, né? Ele tem toda essa matriz de vamos lá que vai acontecer tudo aquilo que eu quiser, vamos pensar gratiluz, vamos yoga e tal, toda essa matriz positivista. As coisas começam a não acontecer como ele deseja, porque elas não é assim que funciona na Terra, certo? E ele começa a entrar então num processo de eu quero ir para um planeta regenerado e feliz. Então ele morre, né? Ele faz a passagem e vai lá para o seu planeta feliz. Chega nesse planeta e ele percebe que aquilo ali não é o que ele devia estar experienciando. Claro, não é imediato, né? Você passa um tempo ali e ele começa a perceber que tem algo que é além do que aquele local plástico, falso, certo? Que apenas serviu para que ele veja, purgue todos esses processos, mas que no fim das contas ele não é real, vamos dizer assim. Não que as coisas sejam reais, mas a experiência passa a ser algo muito plastificada, muito dentro da caixinha, enfim, alguns exemplos, né? E isso acaba não sendo interessante para a consciência em algum momento. E o outro lado?
né? Acontece a mesma coisa. O ser experiencia dentro do ego, dentro de tudo aquilo, de tirar vantagem em cima dos outros e tal, e ele purga que não é o suficiente, ele vai, aquilo que a gente chama de descer os degrauzinhos, né? Ele vai para outro lugar, onde a coisa lá é mais tribalista e passa por todos os processos ali de territoriais, né, e tal, brigas e tudo, e até que chega um momento que ele vai crescendo dentro daquilo, que também é ganho de consciência, tá? Não é só a consciência não se ganha só do lado positivo. E em algum momento ele também percebe que aquilo ali não é real, que essa matriz não é exatamente aquilo que ele deveria estar experienciando. Isso acontece em comum com os dois lados da polaridade. Então o que acontece com esses caras? Eles percebem que eles têm que ser neutros. Eles fazem um caminho de volta e se tornam consciências mais neutras, tá certo? Então, eu estou explicando isso porque eu já falei algumas vezes, né? Mas é importante falar nesse caso aqui específico, porque Zatar, a consciência híbrida reptiliano com cédrios, que são cetáceos de Sirius B, se apresentou usando os dois arquétipos, o mago negro e o mago branco. O que significa isso? Significa que ele já está no ponto onde ele está trabalhando na neutralidade. Então, ele já vivenciou, dentro de sua experiência monádica, os dois lados da dualidade, certo? E o que acontece quando ele vivencia os dois lados da dualidade? Ele passa a poder se manifestar tanto numa frequência como em outra, tá certo? Vamos lembrar uma coisa, magos não existem no astral. Existem os arquétipos, tá certo? É importante a gente dizer isso, porque pode ser confuso, mas vamos entender o seguinte, essas consciências, quando a gente entra em contato com elas, elas plasmam uma forma ou a gente automaticamente vai enxergá-las dessa maneira, porque é assim que é a nossa referência ao que elas fazem. Então vem a ideia do mago, né? Não significa que seja um mago, porque muitos dos magos que a gente vê nem encarnaram aqui, tá certo? São consciências espaciais, simplesmente que trabalham nessa polaridade que a gente entende como mago negro e mago branco. Então vai depender, vai variar de cada um, é a mesma coisa dos anjos, tá certo? O lance dos magos, mas nós vemos os magos negros quando a gente sai do corpo, quando a gente faz algum trabalho extrafísico, quando a gente se conecta, é possível vê-los. Então, eles existem e ao mesmo tempo não existem, tá certo? Como tudo, né? É assim que funciona, mas é importante registrar que a sua percepção do que é um mago contribui com como você vai enxergar a consciência, tá certo? Então, no caso dessa sessão, ele primeiro se manifesta como mago branco, que é o quê? Aquele carinha com cajado de ametista, né? É aquele mais Gandalf possível, né? Ou para quem curte Dungeons and Dragons ou Elminster, né? É aquela coisa bem mago mesmo, barba branca, chapéu pontudo, o máximo de mago possível que existe, o mago branco, aquele carinha lá, é um exemplo clássico do que seria um mago da luz, né? Que só faz o bem e tal. E ele, ao mesmo tempo, mais tarde na sessão, se manifesta como mago negro, né? Ele já vem já com aquela roupagem mais pesada, né? É interessante que o Ney, ele já fala, ele já, na hora vocês percebem, ele já dá aquela titubeada do tipo, e agora, né? Bom, já estamos aqui, né? Vamos conversar, né? Ele ficou um pouco preocupado, né? Então, você vê que essa sessão, ela trabalhou as crenças dele, a matriz dele, ela mexeu com os paradigmas do Ney, né? Ensinou o Ney, essa era a intenção, e ao mesmo tempo ensinou todos nós, né? Então, o mago, o Zatar já está nessa coisa de ser neutro. O que é ser neutro? Ser neutro não é ser isentão, certo? Ou deixa que os caras lá se vira e ponto final. Não é isso. A neutralidade, ela está na capacidade da consciência de conseguir escolher a melhor maneira de se manifestar em determinado ponto, ou seja, trabalhar com a polaridade específica e necessária para determinado assunto a ser desenvolvido, tá certo?
Então, vamos dar um exemplo aqui. Um mentor, guardião, mentor, um guia de umbanda seu, enfim, eles vão trabalhar dentro da neutralidade. Eles sabem quando eles têm que te derrubar e quando que eles têm que te dar a mão, tá certo? Porque muitos dos aprendizados que nós temos através da dor, que foram até programados, precisam ser executados. E quem vai executar isso são os mesmos caras que vão nos ajudar. É simples assim. E esses caras, para conseguirem fazer isso, precisam estar neutros, senão eles não conseguiriam te ensinar através da dor. Eles não compreenderiam a dor. Eles não conseguiriam ver o benefício, tá certo, de um aprendizado. E nós sabemos que existe, né, benefício nesse tipo de aprendizado, porque quantas foram as vezes que a gente teve alguma coisa que a gente falou assim, nossa, agora minha vida acabou, agora eu vou ter problema disso, aquilo, e no fim das contas passa 1 ano, 2 anos, a gente olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu comigo, porque hoje eu estou de um jeito muito diferente. A gente passa a agradecer aquela experiência. Isso acontece com todos, tá certo? E quem promove essas experiências são eles, nossos guias, nossos mentores, porque eles enxergam benefício a longo prazo. Nós não, tá certo? Então aquilo é ajuda, mas na nossa visão dualista é algo negativo, ruim, podre, não devia ter acontecido. Mas os nossos mentores executam aquilo que pra gente é ruim. É assim que funciona, tá bom? Não adianta você ficar rezando lá para acontecer aquilo que você quer. Peça aquilo que você precisa, tá certo? Essa é a ideia de um mentor. Então, o mentor também é neutro, tá certo? Nós aprendemos já isso em outras sessões. E Zatar está nessa vibração. Então, ele pode transitar entre os dois polos. Ele é os dois polos. Entenderam? Então, ele se plasma como o mago branco, ele traz aquele aprendizado todo. Depois se plasma como o mago negro e ele fala tudo aquilo. Na verdade, ele só diz assim, olha, eu posso mudar minha vibração para atuar. Se eu precisar ser um mago negro, eu serei. Se eu precisar ser um mago branco, eu serei. Sou os dois agora. Tá certo? Essa é a ideia de Zatar. Essa é a realidade dele, tá certo? Que é uma realidade que será de todos nós. A verdade é essa. Em algum ponto da expansão, nós também seremos assim, tá certo? Uma premissa básica. Enquanto estamos na dualidade, estamos resolvendo ou aprendendo, assimilando isso. Ainda não conseguimos, né? Então, o caminho da neutralidade é algo que será inerente a praticamente todos os espíritos. Alguns ficam mais tempo num lado ou no outro. É aquele famoso, não, ainda não vou evoluir, estão pedindo lá para eu ir, né? Que a gente escuta muito guia de Umbanda falar. Tô bem aqui, tá tudo certo, né? Ainda não é a hora, né? Tipo Guardião da Meia-Noite. Não, tô bem aqui, fiquei protelei, né? E é assim mesmo, eles ficam lá até a hora que eles falarem, ok, agora eu acho que tá. E é aquilo que o Zatar passa na sessão. O mago branco, em um momento, ele, né, um espírito, não vamos chamar de mago, vamos chamar de uma consciência. Ele olha e fala assim, a partir daqui eu vou ter um problema, um gargalo, não dá mais para aprender. E o mago negro, a mesma coisa, tá? Quando aquele exemplo que ele dá para o mago branco serve para os dois lados. Em algum momento eles falam assim, agora não dá mais. Não tem como, eu preciso trabalhar com os dois. É o que o Zala fala. Zala fala, tá aqui no card. Vocês precisam usar as duas polaridades. O Zatar mesmo fala isso também na sessão. Vocês precisam usar as duas polaridades. Não tem como vocês não usarem as duas polaridades, porque vocês precisam delas. Não é uma questão de escolha. Zatar fala, se fosse uma questão de escolha, vocês viriam para cá e não aprenderiam. Porque lembrem-se que a polaridade negativa, que a gente entende como, né, negativo, é o que traz o movimento, a mudança, que gera o aprendizado. Então olha como que é importante a gente sair da zona de conforto. Então é importante demais. E basicamente isso que eu estou passando para vocês é para que vocês compreendam o que aconteceu na sessão. Porque é muito confuso para algumas pessoas. Olha, é um mago negro que virou um mago branco. O que é isso? E ele é um ET, cara. Ele é tudo isso junto.
É isso mesmo, as consciências, elas plasmam aquilo que eles deram um exemplo. Eu falei assim, ó, sou um mago negro, sou um mago branco, mas eu ao mesmo tempo sou outra coisa. Tudo é assim. Tudo é assim. Aquele seu guia de Umbanda, ele tem uma roupagem, tá certo? Ele também é um espacial, tá certo? Também. Por que que eu falo isso? Porque assim, todos os seres que estiverem na neutralidade já não são mais humanos. Isso vale para o seu Exu, isso vale para o seu preto velho, tá certo? Isso é importante de ser dito. E o mesmo vale para anjos e para tudo aquilo que a gente vê no astral. Eles não são aquilo, eles são outras coisas. Né? No caso, o Zatar se plasmou como um mago para mostrar para a gente isso. No futuro, nós vamos entender mais os aspectos da evolução, né? Da expansão na negatividade, que é muito confuso para a gente, né? Que foi acostumado a ouvir que só se expande, se evolui na luz, né? No cor-de-rosa, no purpurino e tal. Entender que há uma evolução. Quem veio da Umbanda já está mais acostumado com isso, já entende, né, que os degrauzinhos de baixo ali também evolui. Você pode evoluir para cima, para baixo. Isso é explicado para a gente na Umbanda. É mais fácil a gente aprender, mas isso não é para todo mundo, né? Então é importante essas sessões que viram. No caso era isso que eu queria passar para vocês, essa importância de explicar para vocês isso. A sessão no mais rolou muito um diálogo do Ney com a própria consciência para entender aquilo que estava acontecendo. Essa sessão foi um pedaço. Eu tive que tirar 40 minutos dela, porque a partir dali o assunto mudou, né, para falar de criogenia, de corpos criogênicos. Então é importante que se mude, né, o episódio, porque o assunto, senão ia ficar com 2 horas e 20, né? Não ia dar certo. E depois foram feitas, foi feita uma sessão, na verdade, de perguntas e respostas que nós selecionamos para fazer para o Zatar. E, bom, gente, aí deu 3 horas e meia de sessão, né? Então, a parte 2, né, que talvez não seja só 2, seja 2, 3, talvez até 4, dependendo, dessas 3 horas, ela vai ser passada como sequência desse episódio, tá certo? Já foi feito. Então é importante de ser passado. Mas o próximo episódio agora nesse fim de semana, né? Para quem está vendo isso na posteridade, o próximo episódio, a sequência do 29, ou seja, o 30, vai ser o Corpos Criogênicos, que foi a mesma sessão, tá bom? Foi uma continuação direta, não teve outra, foi na sequência, né? E bom, é isso. O Zatar é interessante, vamos falar um pouquinho dele. Ele é uma consciência híbrida de reptiliano com cetáceo. Então ele é um cara todo dourado, né? Cabelo dourado, tudo dourado. Ele trabalha muito bem nas duas polaridades, porque os cetáceos são muito sutis e os reptilianos normalmente têm uma matriz, normalmente não, tem uma matriz mais densa, o mais denso possível, vamos dizer assim. É porque se oriunda, vamos supor, do Zala, que é o dragão primordial, ele já é denso por natureza, então tudo aquilo que vem do DNA do Zala também será denso, né? Mas essas hibridizações transformam essa questão. Então ele passou a ter um range, né? Ele passou a ter um alcance vibratório muito grande, porque ele agora não é mais só um reptiliano. E isso fez com que ele virasse um cara que entende muito das coisas da dualidade, tá certo? E é por isso que ele veio falar disso, com uma questão de mérito de causa, né? Vamos dizer assim. E ele está trabalhando na Terra, né? Ele está trabalhando na Terra. Então ele está muito próximo da gente aqui. Uma raça que a gente não ouve falar, né? Tem o nome, né? Eu até coloquei o nome, não, agora de cabeça eu nem lembro o nome, mas eu coloquei o nome da raça lá na sessão. É uma raça que começa com S, é meio cobra, né? O negócio, a pronúncia.
Zéteres, né? Zéteres, né? Então, é uma coisa... Ninguém falou dessa raça ainda, eu pelo menos não vi nada ainda a respeito. E a segunda parte tem uma continuação bem legal aí a respeito do Ney, tá certo? E é isso aí. Primeira sessão do Ney foi uma sessão muito legal. E é o que eu queria passar para vocês hoje, era essa distinção de mago e de como funciona a expansão de uma consciência, para que a gente entenda que isso é para todo mundo, não é só para o mago negro, para o mago branco. Foi só um exemplo legal de polaridade, tá certo? Que ele passou, para desmistificar essa coisa do mago negro ser ruim e negativo, não que ele não seja, mas é na nossa visão. O que a gente vê ele fazer, a gente interpreta como algo muito, muito ruim. Mas não é a função dele, ele tem que trabalhar nessa polaridade, né? É assim que funciona o cosmo. Todo mundo tem o seu papel, tá certo? E é isso, galera. Vamos estudando, vamos aprendendo, vamos ressignificando. Tá tendo uma sequência sobre dualidade no canal. Vamos aproveitar essa sequência que vai ter aí para a gente expandir e purgar um pouco essas questões aí de bem e mal, tá bom? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau, tchau.